No Êxodo capítulo 34, versículo 29, nós lemos assim: E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. É muito lindo, muito maravilhoso. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue perceber o que o conhecimento de Deus faz? Nós temos aqui um homem chamado Moisés, que chegou um dia diante do faraó, e o faraó falou para ele: cuida, guarda, que você não veja mais o meu rosto. E aí o Moisés disse para ele: certamente nunca mais eu verei o teu rosto. E Moisés ousadamente depois pede a Deus que veja Deus face a face. Nessa oportunidade aqui, você está vendo que o rosto de Moisés resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Ele não sabia. Outra maravilha. Querido, quando nós nos tornamos gente de Deus, com o objetivo de que de nós saiam feixes de luz, talvez não seja satisfatório. Talvez nós não encontremos nisso realização. Talvez nós não encontremos nisso um sentido existencial. Mas é possível que raios de luz saiam de nós e que ninguém veja. E seja possível que nem nós vejamos. Porém, isso não faz diferença se nós estamos ali diante do Senhor. Esse Moisés, ele vai ter um significado existencial maravilhoso, porque o Moisés é alguém que vai cumprir aquela palavra que nós lemos no vídeo anterior, que Jesus vai dizer: a vida eterna é essa, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro. O rosto do Moisés resplandecia, porque o Moisés testemunhava de um Deus que conversava com ele face a face. Certa vez, Deus vai chegar lá para os irmãos do Moisés, para o Arão e para a Miriam, e vai dizer para eles: olha, eu não sei por que vocês estão aí conversando sobre ciúminho, sobre bobagem. Tendo algum de vocês dons espirituais, eu falo com vocês através de sonhos, através de visões. Mas saibam de uma coisa, com meu servo Moisés, eu falo face a face. Glória a Deus. Que experiência maravilhosa. E é uma experiência possível dentro da nossa realidade de cristianismo. Ver a Deus face a face. Então nós precisamos compreender que esse é o objetivo de Deus. Deus quer nos fazer resplandecer. Ah, o grande pastor? Não, todos. Todos. Você vai ver essa situação refletida quando, algum tempo depois, lá no livro de Números, você vai perceber Deus dizendo a Moisés: Moisés, separa dentre os homens de Israel 70 homens. E eu vou operar uma maravilha no meio de vocês. E aí a Bíblia diz que Moisés separou os homens e que Deus tirou do espírito que estava sobre Moisés e fez 70 outras pessoas participantes do mesmo espírito que estava sobre Moisés. A palavra do Senhor diz que eles profetizaram. Naquele dia, eles profetizaram e nunca mais. Naquele dia, eles deram testemunho de uma obra que Deus estava fazendo, de uma obra que Deus estava realizando e nunca mais. Uma coisa que era para o Moisés existencialidade. Para algumas pessoas vai ser uma experiência. Para algumas pessoas vai ser um caso à parte. E eu estou dizendo isso para você porque no mesmo dia que essas pessoas estavam profetizando, 2 homens que não estavam na reunião, que não estavam nessa congregação, Eldade e Meldade, eles não estavam nessa reunião, eles estavam lá no arraial. A Bíblia diz que lá no arraial eles profetizaram também. Alguém viu eles profetizando e correram para contar a Moisés: olha, tem 2 homens lá no arraial que não estão no meio de vocês, que estão lá profetizando. E o Josué, um grande guardador das coisas do Moisés, vai dizer para o Moisés: Moisés, manda que eles parem. E o Moisés vai dizer para ele: olha,
Eu não posso mandar que eles parem, porque o desejo do meu coração, e que não somente eles, mas que todo o arraial de Israel profetizasse. Dá para você entender o que é a visão de alguém que entendeu a Deus como único Deus? E nós hoje, nós podemos entender a Deus como único Deus e Jesus Cristo, seu Filho, como o único enviado dele, como o único capaz de ser o mediador de uma nova e eterna aliança, o único capaz de construir para nós uma morada ao lado de Deus, o único capaz de construir em nós uma morada para Deus. Tem os dois lados, uma morada lá que nos receberá e uma morada aqui que recebe Deus. Isso é cristianismo, isso é proposta existencial de Jesus. O Velho Testamento é lindo, com essas nuances, e Deus tirou uma porção do seu Espírito, depositou sobre alguém, aquela pessoa profetizou uma única vez, nunca mais. E aí você vê no Novo Testamento alguém dizendo que cumpriu-se a profecia de Joel, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E as pessoas, quando profetizam hoje, profetizam o quê? Numa geração que nós vivemos de ingratidão, nós vivemos de avareza, nós vivemos de cinismo, nós vivemos de falta de autenticidade. Cadê o nosso cristianismo? Onde ficou a nossa fé? Onde nós depositamos a nossa existencialidade? Esse momento de reflexão, ele é muito importante. Moisés desceu do monte. E Moisés, ao descer do monte, o seu rosto resplandecia. A profecia bíblica, ela diz que no momento em que Jesus vier, de nós que estivermos vivos, nós não precederemos os mortos. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, num abrir e fechar de olhos, seremos elevados, transportados ao encontro do Senhor nos ares. E aí, então, aquilo que é corruptível já se revestiu da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal já se revestiu da imortalidade. Se nessa passagem aqui do Êxodo, o rosto de Moisés resplandecia, na vinda de Jesus, todos resplandecerão. Todos resplandecerão. A Bíblia chama de luzeiros. Irmãos, que esperança maravilhosa. Que momento maravilhoso. Que momento singular. Agora, no momento em que é preciso que a profecia esteja muito ativa, muito viva. E por que eu digo para você que a profecia tem que estar muito viva? Porque o apóstolo Paulo vai nos advertir. Não desprezeis as profecias, não extingais o Espírito. Pode inverter. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Quando a palavra de Deus diz que aqueles homens profetizaram uma vez, querido, é uma vez suficiente para destinar, para estabelecer. Jesus Cristo, ele tem sobre nós o cumprimento de profecia. Quando nós desprezamos a profecia, o que será extinto? O Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele é tirado da nossa existencialidade. O Espírito Santo para nós é tudo, é vida. Ele é o selo, ele é a garantia, ele é tudo para nós. Então nós precisamos compreender que profetizar hoje, nos nossos dias, é preciso que haja temor, é preciso que haja conhecimento de Deus, é preciso que se admita quem é Deus. Não basta apenas ter uma religião, não basta apenas ser simpatizante do cristianismo e do evangelho. É preciso que isso nos dê forma, é preciso que isso nos formate, é preciso que isso seja a razão existencial. Aqueles homens perderam uma oportunidade. Eles poderiam ter vivido uma vida inteira profetizando, porque sobre eles repousava o Espírito de Deus. Parece um lamento quando a Bíblia diz, eles profetizaram uma vez, nunca mais. É um lamento. Quando tenhamos em nós a lição,
de que quando Deus estabelece sobre nós o derramar do seu Espírito, o que nós falamos, a profecia, o que sai da nossa boca, é coisa que Deus vai estabelecer como verdade. Então nós precisamos ter em nossos dias definição. E a definição que há em nossos dias e que há em nós, ela precisa ser segundo a palavra de Deus. Para quê? Para que ela seja profética. Não desprezais as profecias, não extingais o Espírito. Nós podemos ainda hoje ter assim uma experiência nova com o batismo com o Espírito Santo. Uma experiência nova. Por quê? Porque Deus está vivo. Porque Deus está operando. Porque Jesus está vivo. E Jesus está operando. Então, no momento das incertezas, das angústias, da decepção, das fraquezas, o Espírito Santo ele pode nos trazer de volta a essa esperança viva que nos conduz à vida eterna. Jesus está demorando? Jesus tarda? A atrocidade das pessoas no mundo, a maldade, os ativismos eles sejam a ser ridículos num país que tem 80% de cristãos. Você vai fazer ativismo para que um cristão ame o outro? Não faz sentido. O cristão ama, ele ama porque é essencial à vida cristã. Eu sempre digo às pessoas, a Bíblia ela fala claro, olha, você vai ao altar, você vai fazer uma oferta. Oferta nos nossos dias tem significado de dinheiro, oferta em dinheiro. Você vai fazer uma oferta. Mas aqui na Bíblia, na época de Jesus, oferta significava levar um novilho para ser oferecido a Deus lá no altar do sacrifício. Ou uma rolinha, uma pomba. Você está indo fazer o seu sacrifício, no meio do caminho você se lembrou que alguém tem alguma coisa contra você, deixa ali a sua oferta, vai, reconcilia com ele, com aquela pessoa que tem alguma coisa contra você. Não é você que tem alguma coisa contra ela, não. É aquela que tem alguma coisa contra você. Reconcilia com ela. Vem e faz a sua oferta. Culto a Deus no cristianismo, ele é realizado no próximo. O maior altar de adoração que Deus dispôs para mim hoje é um irmão, é uma outra pessoa. Muitas vezes um ser detestável, avarento, mentiroso, arrogante, não tem problema. Aí você diz assim, mas por que Deus faria isso? Lembra do maná? Eu quero saber se esse povo anda em obediência. Eu quero saber se esse povo me obedece. Obedecer a Deus quando está tudo a favor é fácil. Agora, ser cristão quando está tudo na adversidade é profético. Cristo vive em mim, é profético. Então, quando a gente consegue dizer que as coisas que nós fazemos, não somos nós mais quem fazemos, mas o Espírito de Deus que habita em nós nos possibilita fazer, é profético. O rosto resplandece, o rosto brilha. Nós continuamos profetizando. Nós não profetizamos uma vez só, nós continuamos profetizando. Porque a vida que nós vivemos agora, não somos nós mais quem estamos vivendo. É Cristo quem está vivendo em nós, pelo Espírito que Ele derramou sobre nós. Cristianismo. Filosófico é lindo. Poético, então, é lindo demais. Existencialmente, cabe a mim e a você dar vida a essas palavras. De sorte que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É uma realidade existencial muito difícil, mas é a realidade existencial de alguém que não profetizou uma única vez. É uma realidade existencial de alguém que continua profetizando. Louvado seja o nome do Senhor.